Livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, 1905. Continuação do capítulo 14. O esquecimento das existências anteriores é, em princípio, dissemos, uma das consequências da reencarnação, entretanto, não é absoluto esse esquecimento. Em muitas pessoas o passado renova-se em forma de impressões, se não de lembranças definidas. Essas impressões às vezes influenciam os nossos atos, são as que não vêm da educação, nem do meio, nem da hereditariedade. Nesse número podem classificar-se as simpatias e as antipatias repentinas, as intuições rápidas, as ideias inatas. Basta dissermos a nós mesmos, estudarmos-nos com atenção, para tornarmos a encontrar em nossos gostos, em nossas tendências, em traços do nosso caráter, numerosos vestígios desse passado. Infelizmente, muito poucos de nós se entregam a esse exame com método e atenção. Pode-se citar, ainda, em todas as épocas da história, um certo número de homens que, graças a disposições excepcionais do seu organismo psíquico, conservam recordações das suas vidas passadas. Para eles não era uma teoria pluralidade das existências, era um fato de percepção direta. O testemunho desses homens assume importância considerável por terem ocupado na sociedade do seu tempo altas posições. Quase todos, espíritos elevados, exerceram, na sua época, grande influência. A faculdade, muito rara, de que gozavam, era, sem dúvida, o fruto de uma evolução imensa. Estando o valor de um testemunho na razão direta da inteligência e inteireza da testemunha, não se podem passar em claro as afirmações desses homens, alguns dos quais trouxeram na cabeça a coroa do gênio. É um fato bem conhecido que Pitágoras se recordava pelo menos de 3 das suas existências e dos nomes que em cada uma delas usava, 153. Início da nota do redator 153. Herodoto, História, tomo 2, capítulo 123, Diogênes Laerce, Vida de Pitágoras, parágrafo 4 e 23. Fim da nota do redator. Declarava ter sido Hermótimo, Eufórbio e um dos argonautas. Juliano, cognominado apóstata, tão caluniado pelos cristãos, mas que foi, na realidade, uma das grandes figuras da história romana, recordava-se de ter sido Alexandre da Macedônia. Empédocles afirmava que, pelo que lhe dizia respeito, recordava-se de ter sido rapaz e rapariga, 154. Início da nota do redator 154. Fragmento, VV 11-12, Diógenes Laerce, Vida de Empédocles. Fim da nota do redator. Na opinião de Herder, Dialogue sur la metempsychose, devem ajuntar-se a esses nomes os de Arcas e de Apolônio de Tiana. Na Idade Média tornamos a encontrar a mesma faculdade em Gerolamo Cardano. Entre os modernos, Lamartine declara, no seu livro Voyage em Oriente, ter tido reminiscências muito claras de um passado longínquo. Transcrevamos o seu testemunho. Na Judéia eu não tinha Bíblia nem livro de viagem, ninguém que me desse o nome dos lugares e o nome antigo dos vales e dos montes. Não obstante, reconheci, sem demora, o vale de Terebinto e o campo de batalha de Saul. Quando estivemos no convento, os padres confirmaram-me a exatidão das minhas descobertas. Os meus companheiros recusavam acreditá-lo. Do mesmo modo, em Séfora, apontara com o dedo e designara pelo nome uma colina que tinha no alto um castelo arruinado, como lugar provável do nascimento da Virgem. No dia seguinte, no sopé de um monte árido, reconheci o túmulo dos Macabeus e falava a verdade sem o saber. Excetuando os vales do Líbano, quase não encontrei na Judéia um lugar ou uma coisa que não fosse para mim como uma recordação. Temos então vivido 2 ou 1000 vezes. É, pois, a nossa memória uma simples imagem embaciada que o sopro de Deus aviva. Era em Lamartine tão viva a concepção das múltiplas vidas do ser, que tinha o desígnio de fazer disso uma ideia dominante, a inspiradora por excelência de suas obras.
La Chute d'un Ange era, no seu pensamento, o primeiro elo, e Jocelyn o último de uma série de obras que deviam encadear-se umas às outras e traçar a história de duas almas prosseguindo através dos tempos a sua evolução dolorosa. As agitações da vida política não lhe deixavam vagar para aprender umas às outras as contas esparsas desse rosário de obras-primas. 155. Início da nota do redator. 155. Ver Petit de Juleville, Histoire de la littérature française, tomo 7. Fim da nota do redator. Joseph Méry era pródigo nas mesmas ideias. Ainda em sua vida, dizia seu respeito o Jornal Littéraire, de 25 de novembro de 1864. Há teorias singulares que, para ele, são convicções. Assim, crê firmemente que viveu muitas vezes, lembra-se das menores circunstâncias das suas existências anteriores e descreve-as com tanta minúcia e com um tom de certeza tão entusiástico que se impõe como autoridade. Assim, foi um dos amigos de Virgílio e Horácio, conheceu Augusto e Germânico, fez a guerra nas Gálias e na Germânia. Era general e comandava as tropas romanas quando atravessaram o Reno. Reconhece-se nos montes e sítios onde acampou, nos vales e campos de batalha onde outrora combateu. Chamava-se Mímias. Cabe aqui um episódio que parece estabelecer um bom fundamento de que tais recordações não são simples miragens da sua imaginação. Um dia, em sua vida atual, estava em Roma e de visita à Biblioteca do Vaticano. Foi recebido por jovens noviços, trajando longos hábitos escuros, que se puseram a falar-lhe um latim mais puro. Méry era bom latinista em tudo, quanto dizia respeito à teoria e às coisas escritas, mas nunca experimentara conversar familiarmente na língua de Juvenal. Ouvindo esses romanos de hoje, admirando esse magnífico idioma, tão bem harmonizado com os costumes da época em que era utilizado com os monumentos, pareceu-lhe que dos olhos lhe caía um véu, pareceu-lhe que ele mesmo já em outros tempos havia conversado com amigos que se serviam dessa linguagem divina. Frases inteiras e irrepreensíveis saíam-lhe dos lábios, achou imediatamente a elegância e a correção, falou, finalmente, latim como fala francês. Não era possível fazer-se tudo isso sem uma aprendizagem e, se ele não tivesse sido vassalo de Augusto, se não houvesse atravessado esse século de todos os esplendores, não teria improvisado um conhecimento impossível de adquirir-se em algumas horas. O Jornal Littéraire, sempre a respeito de Méry, continua. A sua outra passagem pela terra deu-se nas Índias, por isso conhece-as tão bem que, quando publicou La Guerre du Nizam, nenhum dos seus leitores duvidou que ele houvesse por muito tempo habitado a Ásia. Suas descrições são tão vivas, seus quadros tão originais, faz de tal modo tocar com o dedo as menores minudências, que é impossível não tenha visto o que conta. A verdade marcou tudo isso com a sua chancela. Pretende ter entrado nesse país com a expedição muçulmana, em 1035. Lá viveu 50 anos, passou belos dias e fixou residência definitiva. Lá continuou a ser poeta, mas menos dedicado às letras que em Roma e Paris. Guerreiro nos primeiros tempos, cismador mais tarde, conservou impressas na sua alma as imagens surpreendentes das margens do rio sagrado e dos sítios hindus. Tinha muitas moradas na cidade e no campo, orou no templo dos elefantes, conheceu a civilização adiantada de Java, viu as esplêndidas ruínas que ele assinalei que são ainda tão pouco conhecidas. É preciso ouvi-lo cantar os seus poemas, porque são verdadeiros poemas essas lembranças a Swedenborg. Não suspeiteis da sua seriedade, que é muito grande. Não há mistificação feita à custa dos seus ouvintes, há uma realidade da qual ele consegue convencer-vos. Paul Stapfer, em seu livro recentemente publicado, Victor Hugo La Guernesey, conta as suas palestras com o grande poeta. Este lhe expunha sua crença nas vidas sucessivas, julgava ter sido Esquilo, Juvenal, etc.
Forçoso é reconhecer que tais colóquios não primam por excesso de modéstia e carecem um tanto de provas demonstrativas. O filósofo sutil e profundo que foi Amiel escrevia: quando penso nas intuições de toda a espécie que tive desde a minha adolescência, parece-me que vivi muitas dúzias e até centenas de vidas. Toda a individualidade caracteriza esse mundo idealmente em mim ou, antes, forma-me momentaneamente a sua imagem. Assim é que fui matemático, músico, frade, filho, mãe, etc. Nesses estados de simpatia universal, fui mesmo animal e planta. Théophile Gautier, Alexandre Dumas, Ponson do Terrail e muitos outros escritores modernos comungavam nessas convicções. Sucedia o mesmo com Walter Scott, segundo o testemunho de Lockhart, seu biógrafo, 156. O Conde de Hesse, na sua Histoire des Sciences Occultes, 157, diz. Início da nota do redator, 156. Ver Lockhart, vide W. Scott, 7, página 114. 157. Tomo 2. Página 292. Fim da nota do redator. Podemos citar o nosso próprio testemunho, assim como as numerosas surpresas que frequentes vezes nos causou o aspecto de muitos lugares em diferentes partes do mundo, cuja vista nos trazia logo à memória uma antiga recordação, uma coisa que não nos era desconhecida e que, entretanto, estávamos vendo pela primeira vez. Gustave Flaubert, em sua correspondência, escreve: tenho certeza de ter sido no Império Romano diretor de alguma trupe de comediantes ambulantes, e, ao reler as comédias de Plauto, surgem para mim como que recordações. As reminiscências de homens ilustres, em sua maioria, devem se juntar às de grande número de crianças. Aqui o fenômeno se explica facilmente. A adaptação dos sentidos psíquicos ao organismo material, a começar do nascimento, opera-se morosa e gradualmente, só é completa por volta dos 7 anos, e mais tarde ainda em certos indivíduos. Até essa época, o espírito da criança, flutuando em torno do seu invólucro, vive até certo ponto da vida do espaço, goza de percepções, de visões que, às vezes, impressionam com fugitivos vislumbres o cérebro físico. Assim é que foi possível recolher de certas bocas juvenis alusões a vidas anteriores, descrições de cenas e personagens sem relação alguma com a vida atual desses jovens. Essas visões, essas reminiscências esvaem-se, geralmente, próximo da idade adulta, quando a alma da criança entrou na plena posse dos seus órgãos terrestres. Então, debalde interrogada a respeito dessas lembranças fugazes, cessou de todo a transmissão das vibrações perispirituais, a consciência profunda emudeceu. Até agora não tem sido prestada a essas revelações toda a atenção que elas merecem. Os pais, a quem manifestações consideradas estranhas e anormais lançam em desassossego, em vez de provocá-las, procuram, pelo contrário, impedi-las. A ciência perde, assim, indicações úteis. Se a criança, quando tenta traduzir, na sua linguagem afanosa e confusa, as vibrações fugitivas do seu cérebro psíquico, fosse animada, interrogada, em vez de ser repelida, ridicularizada, seria possível obter a respeito do passado elucidações de certo interesse, ao passo que atualmente se perdem na maioria dos casos. No Oriente, onde a doutrina das vidas sucessivas está espalhada por toda parte, dá-se mais importância a essas reminiscências, recolhem-nas, constatam-nas na medida do possível e, muitas vezes, é reconhecida a sua exatidão. Dentre 1000, vamos apresentar uma prova. Uma correspondência de Simla, Índias Orientais, ao Daily Mail, 158, refere que um menino, nascido no distrito, é considerado como a reencarnação do falecido Sr. Tucker, superintendente da comarca, assassinado, em 1894, por biscoitos. Início da nota do redator, 158.
reproduzida por Le Matin e Paris Novelis, de 8 de julho de 1903, com o título Uma Reencarnação, Correspondência de Londres, 7 de julho. Fim da nota do redator. O menino recorda-se dos menores incidentes da sua vida precedente, quis transportar-se a vários lugares familiares ao Sr. Tucker. No local do homicídio pôs-se a tremer e deu todas as demonstrações de terror. Esses fatos são muito comuns em Burma, acrescenta o jornal, onde os reencarnados que se lembram do seu passado têm o nome de Winsas. C. de Lagrange, cônsul de França, escrevia de Vera Cruz, México, a Revue Spirit, em 14 de julho de 1880, 159. Início da nota do redator 159. Revue Spirit, 1880, página 361. Fim da nota do redator. Há 2 anos tínhamos, em Vera Cruz, um menino de 7 anos que possuía faculdade de médium curador. Muitas pessoas foram curadas, quer por imposição das suas mãozinhas, quer por meio de remédios vegetais que ele receitava e afirmava conhecer. Quando lhe perguntavam onde aprendera essas coisas, respondia que, no tempo em que era grande, tinha sido médico. Esse menino recorda-se, portanto, de uma existência anterior. Falava com dificuldade. Chamava-se Jules Alfonso e nascera em Vera Cruz. Essa faculdade surpreendente desenvolveu-se nele aos 4 anos de idade e causou impressão em muitas pessoas que, incrédulas a princípio, estão hoje convencidas. Quando estava só com o pai, repetia-lhe muitas vezes: Pai, não creias que eu fique muito tempo contigo, estou aqui só por alguns anos, porque é preciso que vá para outra parte. E, se lhe perguntavam, mas, para onde queres tu ir? Respondia, para longe daqui, para onde se está melhor do que aqui. Esse menino era muito sóbrio, grande em todas as ações, perspicaz e muito obediente. Pouco tempo depois, morreu. O Banner of Light, de Boston, 15 de outubro de 1892, publica a narrativa, abaixo transcrita, do honrado Isaac G. Forster, incerta igualmente no Globe Democrat, de S. Lewis, 20 de setembro de 1892, no Brooklyn Eagle e no Milwaukee Sentinel, de 25 de setembro de 1892. Há 12 anos habitava eu o condado de Effingham, Illinois, e lá perdi uma filha, Maria, quando para ela principiava a puberdade. No ano seguinte fui fixar residência no Dakota. Aí, nasceu-me, há 9 anos, outra filhinha, a quem demos o nome de Nelly. Assim que chegou a idade de falar, pretendia não se chamar Nelly, mas sim Maria, que seu nome verdadeiro era o que em tempo lhe dávamos. Ultimamente voltei para o condado de Effingham, para pôr em dia alguns negócios e levei Nelly comigo. Ela reconheceu a nossa antiga habitação e muitas pessoas que nunca vira, mas que minha primeira filha, Maria, conhecera muito bem. A 1 milha de distância está situada a casa da escola em que Maria andava. Nelly, que nunca vira, dela fez uma descrição exata e exprimiu-me o desejo de tornar a vê-la. Levei-a e, quando lá chegou, dirigiu-se diretamente para a carteira que sua irmã ocupava, dizendo-me: esta carteira é a minha. O jornal des Debates, de 11 de abril de 1912, em seu folhetim científico cita, sob a assinatura de Henri de Varigny, um caso semelhante colhido na obra do Sr. Fielding Hall, o qual se entregou a longas pesquisas sobre esse assunto. Há cerca de meio século, 2 crianças, um rapaz e uma menina, nasceram no mesmo dia e na mesma aldeia, na Birmânia. Casaram-se mais tarde, depois de haver constituído família e praticado todas as virtudes, morreram no mesmo dia. Maus tempos sobrevieram, e 2 jovens, de sexos diferentes, tiveram de fugir da aldeia onde se tinha desenrolado o primeiro episódio. Foram estabelecer-se em outra parte e tiveram 2 filhos gêmeos, que, em vez de se chamarem por seus próprios nomes,
se davam entre si os nomes do par virtuoso e já morto do qual falamos. Os pais espantaram-se com isso, mas logo compreenderam o fato. Para eles, o par virtuoso se tinha encarnado em seus filhos. Quiseram tirar a prova. Levaram-nos à aldeia onde anteriormente haviam nascido. Reconheceram tudo, estradas, casas, pessoas e até as vestimentas do casal, conservadas, não se sabe por que razão. Um se lembrou de terem emprestado 2 rupias, moeda indiana, a certa pessoa. Esta vivia ainda e confirmou o fato. O Sr. Fielding Hall, que viu as 2 crianças quando elas ainda tinham 6 anos, achava uma com aparência mais feminina, esta albergava a alma da mulher defunta. Antes da reencarnação, diziam eles, viveram algum tempo sem corpo, nos ramos das árvores. Mas essas lembranças longínquas tornam-se cada vez menos nítidas e vão se apagando pouco a pouco. Essa percepção das vidas anteriores encontra-se, também, excepcionalmente, em alguns adultos. O Dr. Gaston D'Urville, no Psychic Magazine, número de janeiro e abril de 1914, conta um caso interessante de renovação das lembranças em estado de vigília. A senhora Laura Rainaldi, conhecida em Paris por suas curas por meio do magnetismo, afirmava, desde muito, que se recordava de uma vida passada em um lugar que descrevia e que declarava iria encontrar um dia. Afirmava, ainda, ter vivido em condições nitidamente determinadas, sexo, condição social, nacionalidade, etc., e haver desencarnado, havia certo número de anos, em consequência de tal moléstia. A senhora Rainaldi, em viagem à Itália, em março de 1913, reconheceu o país em que tinha vivido. Percorreu os arredores de Genova e encontrou uma habitação como tinha descrito. Graças ao concurso do Sr. Caluri, psiquista erudito de Gênova, encontramos, diz o doutor, nos registros da paróquia de São Francisco de Albaro, um registro de óbito que foi o da senhora Rainaldi número 1. Todas as declarações por ela feitas, muitos anos antes, sexo, condição social, nacionalidade, idade e causa da morte, foram confirmadas. Um sujeito do doutor, em estado de sonambulismo lúcido, revelou curiosos pormenores sobre a sepultura da citada senhora. Os testemunhos oriundos do mundo invisível são tão numerosos quanto variados. Não só espíritos em grande número afirmam, nas suas mensagens, terem vivido muitas vezes na Terra, mas há os que anunciam antecipadamente a sua reencarnação, designam seu futuro sexo e a época de seu nascimento, ministram indicações sobre as suas aparências físicas ou disposições morais, que permitem reconhecê-los em seu regresso a este mundo, predizem ou expõem particularidades de sua próxima existência. O que se tem podido verificar? A revista Filosofia della Scienza, de Palermo, no número de janeiro de 1911, publicou, sobre um caso de reencarnação, uma narrativa do mais alto interesse, que resumimos aqui. É o chefe da família, na qual os acontecimentos se passaram, o Dr. Carmelo Sanona, de Palermo, quem fala. Perdemos, a 15 de março de 1910, uma filhinha que minha mulher e eu adorávamos. Em minha companheira o desespero foi tal que receei, um momento, perdesse a razão. 3 dias depois da morte de Alexandrina, minha mulher teve um sonho onde acreditou ver a criança dizer-lhe: Mãe, não chores mais, não te abandonarei, não estou afastada de ti, ao contrário, tornarei a ti como filha. 3 dias mais tarde houve a repetição do mesmo sonho. A pobre mãe, a quem nada podia atenuar a dor e que não tinha, nessa época, noção alguma das teorias do espiritismo moderno, só encontrava nesse sonho motivos para o reavivamento de suas penas. Certa manhã, em que se lamentava, como de costume, 3 pancadas secas fizeram-se ouvir à porta do quarto em que nos achávamos. Crente da chegada de minha irmã, meus filhos, que estavam conosco, foram abrir a porta, dizendo: Tia Catarina, entre.
A surpresa, porém, de todos, foi grande, verificando que não havia ninguém atrás dessa porta nem na sala que a precedia. Foi então que resolvemos realizar sessões de tipologia, na esperança de que, por esse meio, talvez tivéssemos esclarecimentos sobre o fato misterioso dos sonhos e das pancadas que tanto nos preocupavam. Continuamos nossas experiências durante 3 meses, com grande regularidade. Desde a primeira sessão, 2 entidades manifestaram-se, uma dizia ser minha irmã, a outra, a nossa querida filha. Esta última confirmou, pela mesa, sua aparição nos 2 sonhos de minha mulher e revelou que as pancadas tinham sido dadas por ela. Repetiu a sua mãe: não te consternes, porque nascerei de novo por ti antes do Natal. A predição foi acolhida por nós com total incredulidade, pois um acidente, seguido de uma operação cirúrgica, 21 de novembro de 1909, tornava impossível nova concepção em minha mulher. Entretanto, a 10 de abril, uma primeira suspeita de gravidez revelou-se nela. A 4 de maio seguinte nossa filha manifestou-se ainda pela mesa e nos deu novo aviso. Mãe, há uma outra em ti. Como não compreendêssemos essa frase, a outra entidade que, parece, acompanhava sempre nossa filha, confirmou-a, comentando assim: a pequena não se engana, outro ser se desenvolve em ti, minha boa Adélia. As comunicações que se seguiram ratificaram todas essas declarações e mesmo as precisaram, anunciando que as crianças que deviam nascer seriam meninas, que uma se assemelharia a Alexandrina, sendo mais bela do que o tinha sido anteriormente. Apesar da incredulidade persistente de minha mulher, as coisas pareciam tomar o rumo anunciado, porque, no mês de agosto, o Dr. Cordaro, parteiro reputado, prognosticou a gravidez de gêmeos. E a 22 de novembro de 1910 minha mulher deu à luz 2 filhinhas, sem semelhança entre si, uma, entretanto, reproduzia em todos os seus traços as particularidades físicas bem especiais que caracterizavam a fisionomia de Alexandrina, isto é, uma hiperemia do olho esquerdo, uma ligeira seborreia do ouvido direito e, enfim, uma dissimetria pouco acentuada da face. Em apoio de suas declarações, o Dr. Carmelo Samona traz os atestados de sua irmã Samona Gardini, do professor Wigley, da senhora Mercantini, do Marquês Natoli, da princesa Niscomi, do conde de Ranchilele, todos os que tomavam conhecimento das comunicações obtidas na família do Dr. Carmelo Samona, à medida que elas se produziam. Depois do nascimento dessas crianças, 2 anos e meio são decorridos, o Dr. Samona escreve a filosofia della Scienza, dizendo que a semelhança de Alexandrina II com Alexandrina I tudo confirma, não só na parte física como na moral, as mesmas atitudes e brincadeiras calmas, as mesmas maneiras de acariciar a mãe, os mesmos terrores infantis expressos nos mesmos termos, a mesma tendência irresistível para servir-se da mão esquerda, o mesmo modo de pronunciar os nomes das pessoas que a rodeavam. Como Alexandrina I, ela abre o armário dos sapatos, no quarto em que esse móvel se encontra, calça um pé e passeia triunfalmente no quarto. Em uma palavra, refaz, de modo absolutamente idêntico, a existência, na idade correspondente, de Alexandrina I. Não se nota nada de semelhante com Maria Pace, sua irmã gêmea. Compreende-se todo o interesse que apresenta uma observação dessa ordem, seguida durante tantos anos por um investigador do valor do Dr. Samona, 160. Início da nota do redator, 160. Análise de Ciências Psíquicas, julho de 1913, número 7, página 196 e seguintes. Fim da nota do redator. O capitão Florindo Batista, cuja honestidade está ao abrigo de qualquer suspeita, conta na revista Ultra, de Roma. No mês de agosto de 1905, minha mulher, que estava grávida de 3 meses, teve, quando já se havia deitado, mas ainda perfeitamente acordada, uma aparição que a impressionou profundamente.
uma filhinha, morta havia 3 anos, apresentara-se-lhe repentinamente, manifestando alegria infantil e lhe disse, com voz muito doce, as seguintes palavras: Mamãe, eu volto. Antes que minha mulher tornasse-se da surpresa, a visão desapareceu. Quando entrei, minha mulher, ainda muito comovida, contou-me sua estranha aventura e eu tive a impressão que era de uma alucinação que se tratava, mas não quis combater a convicção em que ela estava, de haver recebido um aviso providencial, e excedia seu desejo de dar à filhinha que esperávamos o nome de Branca, que era o da sua jovem irmã falecida. Por essa época eu não tinha noção nenhuma daquilo que aprendi mais tarde teria chamado louco a quem me viesse falar em reencarnação, porque estava intimamente convencido de que os mortos não renasciam mais. 6 meses depois, em fevereiro de 1906, minha mulher deu à luz, com felicidade, uma filhinha que se assemelhava inteiramente à sua irmã falecida. Tinha seus olhos muito grandes e seus cabelos espessos e frisados. Essas coincidências não me desviaram do meu cepticismo materialista, mas minha esposa, muito contente com o favor obtido, convenceu-se, de modo absoluto, de que o milagre se tinha dado e que havia posto 2 vezes no mundo a mesma criatura. Hoje a menina tem cerca de 6 anos e, como sua falecida irmã, é muito desenvolvida física e intelectualmente. A fim de que se compreenda o que vou relatar, devo acrescentar que, durante a vida da primeira Branca, tínhamos como criada uma certa Mary, suíça, que só falava o francês. Tinha ela importado de suas montanhas uma espécie de canção. Quando minha filhinha morreu, Mary voltou para seu país e aberceu-se e se havia completamente apagado de nossas lembranças. Um fato verdadeiramente extraordinário veio trazê-la ao nosso espírito. Há uma semana, estava eu com minha mulher no meu quarto de trabalho, quando ouvimos ambos, como um eco longínquo, a famosa cantilena. A voz vinha do quarto de dormir onde havíamos deixado nossa filhinha adormecida. A princípio, emocionados e estupefatos, não lhe tínhamos reconhecido a voz, mas, aproximando-nos do quarto donde ela partia, achamos a criança sentada na cama e cantando, com acento nitidamente francês, a cantilena que nenhum de nós lhe houvéramos ensinado. Minha mulher, evitando parecer muito espantada, perguntou-lhe o que cantava e a criança, com uma prontidão de pasmar, respondeu que cantava uma canção francesa, posto que não conhecesse desse idioma senão algumas palavras que tinha ouvido pronunciar por suas irmãs. Quem te ensinou essa bela canção? Perguntei-lhe. Ninguém, eu a sei de mim mesma, respondeu-me ela, e acabou de cantá-la alegremente, como se nunca tivesse cantado outra em sua vida. O Sr. Th. Jaffeux, advogado na Corte de Apelação de Paris, comunica-nos o seguinte fato: 5 de março de 1911. Desde o começo de 1908, tinha como espírito guia uma mulher que havia conhecido em minha infância e cujas comunicações apresentavam um caráter de rara precisão, nomes, endereços, cuidados médicos, predições de ordem familiar, etc. No mês de junho de 1909, transmiti essa entidade, da parte de P.